São Paulo perdeu a primeira sob o comando do Zubeldia e o treinador falou depois desse 1-0 para o Cuiabá no Morumbi. Vamos a hablar de ahora, ¿no? Creo que hoy jugamos mal. En algunos momentos del segundo tiempo tuvimos la iniciativa, pero hicimos un mal partido. Los últimos partidos fueron partidos muy disputados, tanto con Internacional, que tuvimos las situaciones más claras, como con Corinthians, que por momento dominamos al rival. Hoy no sucedió nada de eso. Hoy el rival se sintió cómodo y me parece que el rendimiento en general, todos, quien les habla, jugadores, todo, fue bajo. Por debajo de nuestras capacidades, sin dudas. Al ser un torneo muy largo, ¿no? Muy largo, me imagino que puede pasar esto, pero no esperábamos que pase hoy, ¿no? No esperábamos que pase hoy. Muito bem. Olha só. Posicionamento médio, mapa de passes do São Paulo na derrota para o Cuiabá. O Léo Bertozzi. Oi. Cadê o São Paulo no último terço do campo? Eu até sugeri lá para o nosso dado o levantamento desse mapa, porque por que o São Paulo não entrou no último terço? Porque ele simplesmente não conseguia trocar passes quando passava da intermediária. Muitos erros técnicos. E aí né? o que acontecia? Erros técnicos e uma insistência absurda em cruzamentos, né? E assim, se você pega o mapa de passes do São Paulo no jogo, né, a setinha verde pro passe certo e a vermelha pro passe errado, ali do intermediário para frente é só errado praticamente. Então, contra um Cuiabá muito bem organizado, muito ajustado, o São Paulo praticamente não conseguiu criar e mostrou pouco repertório, que eu acho bastante preocupante, porque já aconteceu em outros jogos, né, do São Paulo não conseguir produzir tanto ofensivamente. E hoje foi disparadamente a pior atuação da era Zubeldia, né? Mas disparadamente, sem nem concorrência para mim. Eu acredito Mas estava dando indícios já, né? Tava. O São Paulo tinha jogado mal contra o Cruzeiro. A diferença é que o São Paulo fez gols no começo de ambos os tempos, o que obviamente facilitou bastante. O São Paulo, inclusive, quando o Cruzeiro tinha um a menos, chegou a ser pressionado, né, jogando dentro de casa. Eu acho que a atuação de hoje tem a ver com aquilo que conversava agora há pouco com o Calçade, com os colegas, sobre a questão física. O São Paulo jogou quinta-feira à noite com o Inter, domingo à tarde foi fazer um clássico, e hoje tinha um jogo de um time que marcou bem, que mereceu o resultado, que conseguiu se impor fazendo a marcação alta. O São Paulo, tecnicamente, teve muitos erros e não dá para separar isso da parte física, de como os jogadores atuaram. A escalação do São Paulo é uma escalação também que teve a ver com a questão física. O São Paulo perdeu bastante com o Michel Araújo em vez do Rodrigo Nestor no lado esquerdo, com o Lucas no banco, né? São coisas que fazem uma grande diferença para o São Paulo. Mesmo assim, tomou um gol num erro, né? Começa o erro do Arboleda, né? Não foi aquele que eu mostrei, foi outro erro no lançamento do zagueiro do Cuiabá, né? Você perde a bola ali, né? O Isidro Pita pega a bola, domina, e o São Paulo mesmo assim toma gol. Logo depois... Ele entendeu que o Luiz Gustavo tentou fazer também. E na verdade ele estava sozinho, porque o técnico tinha acabado de fazer uma alteração, tinha tirado o Alisson para colocar o Ferreirinha, né? Para tentar ter o William e o Ferreirinha abertos pelos lados, né? Com o Nestor conseguindo construir um pouco mais por dentro com o Lucas e mantendo o Caleri. Era uma ideia de ganhar o jogo, que obviamente não funcionou. Então, eu também acho, vou ser bem sincero, que esses 12 jogos de invencibilidade que o São Paulo tinha com o Zubeldia não refletiam o desempenho da equipe. Perfeito. Eu acho que o São Paulo podia, por exemplo, ter vencido o Inter, podia ter vencido o Corinthians também. O São Paulo errou em 2 gols do Corinthians, mas teve jogos também que o São Paulo podia ter perdido. Sabe o que comprova isso que você está falando, Bino? O Caleri, na entrevista depois do jogo, e o Caleri é sempre equilibrado, né? Ele é um cara muito brigador, é um cara raçudo, mas na hora de falar, ele fala... Ele até acho que comete um ato falho ali, porque ele fala, mais uma vez não jogamos bem. E esse mais uma vez, eu acho que no fim reflete um pouco disso. Fala mais uma vez no Morumbi, inclusive, ele cita o jogo em casa. Porque eu acho que aí estava se referindo ao jogo contra o Cruzeiro. Mas é isso, eu acho que eu estou muito de acordo com o Bino em relação a isso. Eu acho que essa invencibilidade também, os resultados vinham sendo mais generosos do que as atuações do São Paulo, né? E tinha falado isso, inclusive, depois da vitória contra o Cruzeiro. Mas hoje, realmente, foi impressionante o que foi o jogo. Eu acho que a gente não podia esperar, porque por mais que o Cuiabá melhorou, o Cuiabá está evoluindo, o Cuiabá jogou muito bem. Sim. A organização do Cuiabá, o quanto o Cuiabá
quis jogar e teve coragem de jogar, porque às vezes, por melhor que seja a fase de um time como o Cuiabá, que tem evidentemente as suas limitações, cara, você vai pegar o São Paulo no Morumbi, com uma invencibilidade de 12 jogos do adversário, a lógica em geral é, se eu sair daqui com um pontinho, Bom negócio. Tá ótimo. E foi do primeiro ao último minuto do jogo o Cuiabá querendo jogar, né? Claro que depois que fez o gol deu uma arrefecida, era normal que fosse assim, mas me impressionou demais a postura do Cuiabá. E algumas coisas técnicas, por exemplo, não tem o Pablo Maia. O Galopo é um jogador que não se provou ser titular do São Paulo, ainda mais jogando como segundo volante. Vale lembrar, as pessoas criticaram muito o Rogério, mas ele acertou em quase tudo nas avaliações dos jogadores. Quase tudo. Quando ele disse que o Galopo tinha que jogar mais avançado, colocava como um centroavante, entre aspas. E foi artilheiro do Campeonato Paulista, sim. E porque não comprometia tanto na marcação. O Galopo, numa entrevista para nós aqui no Sport Center, na pergunta que eu fiz, inclusive, disse que ele é segundo volante na Argentina. Mas tomou um baile ali. Estava completamente perdido, mas não dá para iniciar com o Luiz Gustavo, que já jogou o Clássico, que tem uma certa idade, não tem o Pablo Maia. Poupou hoje o Nestor, o Bobadilha está na Copa América. Exatamente. E se foi de Galopo. E ali o São Paulo perdeu o meio campo. Portanto, quando o Luiz Gustavo entra, a distribuição de jogo do São Paulo melhora um pouco. O time melhora um pouco com o Luiz Gustavo do lado do Alisson. Mas o Luiz Gustavo é um jogador que vai ter limites. Tanto é que a diretoria está atrás de um outro volante, atrás do Thiago Mendes, para tentar resolver essa questão. Então, entre o calendário e a Copa América, o São Paulo é mais um dos times que está... Acho que assim, o calendário cada um com seu tamanho de problema, mas todo mundo tem. Física de jogo a jogo, tal, do quanto cada jogador sente. O calendário te obriga, evidentemente, a abrir mão de certos jogadores. Sim. E aí, até para ligar as coisas com essas atuações que, para mim, resultados melhores do que atuações do São Paulo nessa sequência de 12 jogos. Tem os piores também, né? Tinha muito a ver com o Lucas também. Porque, assim, o nível de atuação do Lucas é altíssimo. Pior ainda, porque jamais vão alcançar alguma coisa só tendo tempo para conversar. Vamos falando do raciocínio meu durante o jogo. O Alisson tomou amarelo, ele está suspenso na próxima rodada. O Alisson é o jogador mais consistente do São Paulo no ano. Eu pensei, que bom, porque ele vai arrebentar uma hora. Claro, ele joga todos os jogos. Vai perder o cara. Aliás, vai perder o jogador. Na programação do Zubeldia, um dos próximos também a entrar nesse rodízio é o Luciano. O Luciano deve estar. Você viu o que aconteceu com o Alan Qual Franco? É o próximo jogo? Sim. Com o Vasco, próximo jogo no é o Rio. Com o Alan... Por isso que você pensou aqui. O Alan Franco, não tem a ver uma coisa com a outra. Acho que o São Paulo vai sofrer com o Vasco, não vai ser isso aí que você está pensando, não. Acho que não tem, mas tudo bem. Discussão para mais para frente. Agora ele... O Vasco é perigoso. O Vasco é perigoso. Que Pro São pode Paulo? oferecer muito. Super Pro Vasco. São Paulo? Super Vasco. Tá bom. Discute depois do jogo. O Alan Franco... Não, porque agora não dá para impor verdade. O Alan Franco estava... treinador, não pôde jogar contra o Corinthians porque estava com dores. Foi para o banco. Ele tomou um cartão amarelo no final do jogo que a gente olha, a gente tem certeza que foi de propósito. Mas já estava na programação. Na programação para ele poder também. descansar. Exatamente. E cumprir a suspensão. Exatamente. Ou seja, não calendário. Quantas vezes você vê isso acontecer em La Liga? Não, se você jogar nessa sequência aí, os caras param tudo, dá uma confusão. Mesmo na Inglaterra, isso aí é o Boxing Day ali. E olha lá, e eles reclamam barbaridade. Mas, sim, a Inglaterra está caminhando para o caos também. Isso é legal, tal, mas está caminhando, porque os caras vão jogando. São 2 Copas, Liga dos Campeões, mais o inglês, o Mundial de Clubes, eles vão arrebentar o futebol Mundial todinho. de Clubes, viu? Até porque a FIFA, ela entra na parada, porque assim, as federações locais já ferram tudo. Agora a FIFA resolveu ela também contribuir para isso, para ter um campeonato. Então, cara, fazer o quê, né? Bertozzi, temos. o Botafogo